Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro e o Mengão precisa de uma boa vitória para poder ficar tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu a partida ontem contra o Vasco por 3-0. O Flamengo precisa agora de um bom resultado. E aí eu acho que vencendo o Cruzeiro, já descarta de vez o Cruzeiro para postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E faz o seguinte, corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje, tá bom? Deixa os créditos, então, ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora lá para as últimas informações do Flamengo. Nesta quinta tem briga direta pelo título brasileiro. Flamengo recebe o Cruzeiro. Assunto pro Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Tem jogo mais do que importante no Maracanã nesta quinta-feira, 20h30, Flamengo e Cruzeiro. Jogo do líder, que tem 54 pontos, contra o vice-líder com 50 pontos e tem um jogo a mais o Cruzeiro em relação ao Flamengo. No jogo de ida do Campeonato Brasileiro, no turno, o Flamengo perdeu por 2-1, gol do Gabigol no finalzinho. Ele fez ali no Mineirão, no rebote do pênalti. Gabigol, inclusive, que vai reencontrar a torcida do Flamengo no Maracanã. Mas o time rubro-negro de Felipe Luiz não tem, de maneira alguma, um desfalque assim importante, fora, claro, Pulgar, que já é desfalque há bastante tempo, desde o Mundial, fratura que ele teve no pé direito, então deve voltar após a data FIFA, depois de um longo tempo de recuperação. Fora isso, nenhum jogador suspenso, nenhum jogador lesionado, o time está encorpado para essa grande decisão que vai ter contra o Cruzeiro. Como eu disse, o Flamengo tem 4 pontos a mais, um jogo a menos, pode abrir 7 em relação ao seu perseguidor de momento. Eu acho que a atuação do Carrascal contra o Corinthians foi uma atuação que o deixou com muito prestígio e ele deve começar jogando. Eu acho que ele vai começar jogando, né? Bem, gente, vou compartilhar com vocês o SofaScore para a gente trazer um panorama do Campeonato Brasileiro. Como é que fica agora? Olha os resultados aqui, ó. Mirassol e Bragantino empataram 1-1, né? Bragantino, que vinha mal, conseguiu tirar pontos do Mirassol. Palmeiras 3, Vasco 0. Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite, estaremos juntos na Flamengo TV, a mais querida. Vamos compartilhar aqui a tela do Campeonato Brasileiro. JG, fica aqui no quietinho, no cantinho, aqui, JG. Isso. Fica aí, pequenininho, JG. Fica aí para a gente ver como é que ficou a classificação do campeonato com a vitória do Palmeiras. O negócio é o seguinte: neste momento, Flamengo e Palmeiras têm o mesmo número de jogos, 24. O Flamengo amanhã fará o seu jogo de número 25, ou seja, ele terá um jogo a mais do que o Palmeiras. Neste momento, a diferença entre eles é de 2 pontos. A vitória do Palmeiras foi um horror para o Cruzeiro. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro amanhã, ele vai a 57, abre 5 pontos do Palmeiras e 7 do Cruzeiro. Então, o Flamengo, se ele quiser ter momentos mais calmos no campeonato para administrar a classificação, ele precisa ganhar amanhã do Cruzeiro de qualquer maneira, hein? E o Cruzeiro, se vencer o Flamengo, mesmo tendo aí um jogo a mais do que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras, se ele ganhar amanhã, ele vai para 53, ultrapassa o Palmeiras, fica 1 ponto do Flamengo e entra na briga de novo para valer. Vocês perceberam o tamanho do jogo amanhã no Maracanã, né? Que jogo extraordinário. E olha aqui, Mirassol 43, Botafogo 40, Bahia 40, Fluminense 35. Gente,
já era. A briga pelo título está entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E se o Flamengo vencer o Cruzeiro, a disputa pelo título ficará entre Flamengo e Palmeiras, com o Flamengo tendo uma boa vantagem. Lembrando que eles ainda têm jogos atrasados. O Flamengo tem o jogo contra o Sport e o Palmeiras tem o jogo contra o Juventude e um clássico contra o Santos. Eu acho que é isso. Então, título, meus amigos, tá claro, é isso aqui, ó. É isso aqui. E o jogo de amanhã à noite no Maracanã, ele tem um peso muito grande para esse campeonato aí. Porque ele ou dá uma embolada ou o Flamengo dispara de novo e fica numa situação muito boa, né? Flamengo que terá a sequência Bahia fora, difícil, Botafogo no Engenhão, difícil, e Palmeiras no Maracanã. São os 4 próximos jogos do Flamengo. Se o Flamengo conseguir aí somar o maior número de pontos nesta sequência, e aí eu diria 12 pontos disputados, se o Flamengo conseguir somar 10, ele fica bem na parada. Muito bem na parada, porque é uma sequência bem difícil e vai manter essa vantagem aqui de 5 pontos para o Palmeiras, caso o Palmeiras vença os seus jogos. Galera, não é mole não. Importante a gente ver também aqui, ó, número de vitórias. Esse é o primeiro critério de desempate. Flamengo e Palmeiras têm 16 vitórias, estão iguais neste momento. O saldo é covardia, o saldo do Flamengo, né? O saldo do Flamengo é brincadeira. O saldo do Flamengo, 38. Pô, brincadeira. É o ataque, um dos melhores ataques do campeonato é o saldo do Flamengo. Ele fez 50 gols e levou 12. O Palmeiras fez 39 e levou 19. E o Cruzeiro também, 39 e 19. Mirassol muito bem, hein? Fez 42 gols. É o time que tem mais gols no campeonato, depois do Flamengo, mas levou 25. O Rossi do Flamengo está em processo de obter cidadania brasileira. No Brasil, desde 2023, o goleiro argentino tem contrato até o fim de 2027 e planeja renovar seu vínculo com o rubro-negro. O jogador conta com o apoio do Fla para conseguir a cidadania. É um fator que pode ajudá-lo a acelerar o processo. Informação do GE que nós confirmamos. E as outras... lembrando, galera, estamos em outubro agora, tá? Dia 1º de outubro. O ano voou, sim. E o Flamengo tem uma sequência aí, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em outubro. Flamengo e Cruzeiro nessa quinta, dia 2. No domingo, dia 5, Bahia e Flamengo. No dia 15, pós-data FIFA, Botafogo e Flamengo. Dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. Dia 22 de outubro, Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Dia 25 de outubro, Fortaleza e Flamengo. E dia 29 de outubro, jogo da volta, Racing e Flamengo, lá no Presidente Perón. Galera, é uma sequência insana do Flamengo. São 7 jogos. E aí entra a boa notícia para o técnico Felipe Luiz. Nenhum jogador está mais no departamento médico do Flamengo. Nem Pulgar. Pulgar foi entregue à preparação física. Isso quer dizer que ele vai para o jogo nessa quinta ou no domingo? Não. Ele só vai para o jogo do dia 15 contra o Botafogo, pelo menos relacionado. Pode até não ser relacionado, porque é uma grama sintética. Eu não sei como que o jogador vai avaliar o retorno dele. Mas, enfim, eu duvido que ele queira ficar fora desse duelo aí. Deve estar ansioso para poder retornar aos gramados e poder ajudar o Flamengo. E, para mim, vai ser um baita reforço caseiro. Lembrando, a seleção brasileira não chamou ninguém, mas o Flamengo tem jogadores que atuam na seleção uruguaia, que vai atuar em Nicarágua, se não me engano. Enfim, tem jogador da seleção colombiana, que é o Carrascal, tem jogador da seleção equatoriana, que é o Gonzalo Plata. Então, o Rossi está sendo super elogiado pela imprensa argentina. Não duvido nada, tá? Então, é aguardar, mas essas são as boas notícias. Nessa quinta-feira, mais um jogo de casa cheia. Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite, horário ingrato numa quinta-feira. Mais de 70 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Isso é uma resposta para aqueles que estão, entre aspas, duvidando dos números que são apresentados nos telões nos jogos do Maracanã. Tem gente que alega que o Flamengo e a gestão Maracanã está mentindo na divulgação. Gente, isso é muito sério, isso é grave, tá? E é óbvio que isso não acontece. E eu vejo muitas vezes de perto, porque eu vou a alguns jogos no Maracanã.
o Flamengo tem lotado todos os jogos no Maracanã. Todos, sem exceção. Beleza? Pessoal, o Cássio foi um excelente goleiro. Eu acho que hoje não tem comparação. O Rossi, inclusive, se naturalizando brasileiro, hein? Notícia de hoje, se naturalizando brasileiro. Só não pode ser convocado porque já atuou pela seleção argentina. Mas o Rossi, então, é melhor pra mim do que o Cássio. Raíza. Pô, difícil, hein? Difícil. Rossi teve pegando aqueles pênaltis e tal. Acho que não foi bem contra o Vasco, falhou. Deu uma falhadinha também contra o Estudiantes. Cássio é um grande goleiro. Já viveu o auge dele, né? Não tá no auge dele. Difícil. Mas eu vou com o Rossi hoje. Garoni? Eu vou de Rossi porque eu acho que o Rossi está mais próximo do auge do que o Cássio. Apesar de eu achar que, no bloco geral, o Cássio é mais goleiro do que o Rossi, mas no momento o Rossi. Sim, eu falei isso, Garoni. Na carreira ele... Tá bom, vou acompanhar os amigos aí pelo momento. A gente tá votando no momento, o cara é o momento, né? Concordo com tudo aí. Cássio tem mais carreira, mas o Rossi tá no momento do Rossi. Vamos de Rossi então, vamos em frente. Vamos lá rapidinho, galera. Varela ou William, Garoni? Eu gosto muito do William, tá? Mas acho que o momento do Varela é muito positivo, Varela. Concordo, Varela também. Raíza? Varela. Cara, o William também, só ressaltar que ele ficou um tempão lesionado, perdeu muito tempo da carreira dele, se recuperou no Cruzeiro, tá bem no Cruzeiro, mas hoje eu acho que Varela tá num nível acima. Varela. Então deu Varela aqui, Varela unanimidade, vambora. Quem mais? Avança aí, rapaziada. Acabou? Vai jogar só 2? Acabou, cara, acabou. Ó, eu vou perder o primeiro gol do Vasco do Verrete, hein? Gente, eu não vamos quero lá, perder gente, o primeiro pode gol do ser? Verrete não, hein? Deu ruim aí, rapaziada? Travou? Eu falei já, pô. Aí. Léo Ortiz e Fabrício Bruno, rapidinho, gente. Raíza. Difícil, muito difícil. Mas hoje, eu sou Fabrício Bruno. Legal, Papa. Cara, o Fabrício Bruno jogou no Flamengo, conheço bem. Pra mim, o Léo Ortiz tá acima. Léo Ortiz. Garoni. Pra mim, o Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do Brasil já há umas 3 temporadas, desde a época de Red Bull Bragantino. E apesar de ter tomado aquele drible do Yuri Alberto, eu sigo Team Léo Ortiz. Acontece, né? Acontece também, né? Eu também vou votar no Léo Ortiz. O Ancelotti não vai me convencer a votar no Fabrício Bruno, não, que é bom. Também é bom o Fabrício Bruno. Mas o Léo Ortiz é melhor. Tá? Também voto no Léo Ortiz. Vambora, vamos em frente. Mas convenceu a raiz, hein? Ancelotti convenceu a raiz. Léo Pereira ou Vilalba? Vamos lá, Garoni. Cara, o Léo Pereira tem dado mais vaciladas nos últimos jogos, né? Não tá tão bem, não. Mas eu gosto do Léo Pereira, prefiro ele. Fez o pênalti, né? No jogo contra o Corinthians. Papa. Tô com o Garoni. Eu acho o Léo Pereira mais jogador. Raíza. Villalba, muito bom. Fez uma falta no Cruzeiro agora também, né? Desfalcou o Cruzeiro, fez uma falta absurda no Cruzeiro. Mas eu acho que o Léo Pereira é mais jogador que ele. Também acho. Léo Pereira. Votei no Léo Pereira. Tá dando só Flamengo, acho que por enquanto, né? É isso. Vocês são tudo clubista pra caramba, hein, cara? Vamos lá, vamos em frente. Pô, nada a ver, pô. Você tá votando junto, cara. Eu sou Maria vai com as outras, né, ô Papa? Eu sou Alexandre Kaique. Eu vou começar a dar uns votos polêmicos aqui, então. Vamos lá. Alexandre ou Kaique? Kaique, vamos votar no Kaique. Não, tô brincando. Vai, Raíza. Acho que o momento é do Kaique. O Alexandre vem com muitos problemas de lesão, não consegue ter sequência. E o Kaique, pra mim, hoje, talvez seja até o melhor do Brasil. Tá jogando muito, falhou contra o Vasco, mas eu sou Kaique. Garoni. Se o Alexandre tivesse saudável, seria Alexandre, porque é um jogador de seleção, um nível de seleção brasileira. Então é um Alexandre que ainda tem oscilado nesse vai e vem ali. Eu vou de Kaique, o Kaique é muito bom jogador. Muito bom jogador. Também vou de Kaique. O Fabrício Bruno também é de seleção brasileira, a gente votou no Léo Ortiz, né? Sim. Não, mas o Ortiz também é de seleção brasileira. O Alexandre, infelizmente, a parte física não tá deixando a gente votar nele. Não tem como, então tem que ser Kaique mesmo. Legal, Kaique, vambora, vamos em frente. Jorginho ou Lucas Romero, Garoni, vamos lá, rapidinho, galera. Tempo, né? Aí é poupa tempo, né, Jorginho? Todo mundo Jorginho, né? Vamos todo mundo de Jorginho, então, beleza, poupa tempo, vamos embora. Vamos pro próximo. Saul ou Lucas Silva, é poupa tempo ou não? Não, né? Vamos votar rápido. Não sei se é poupa tempo. Eu não sei se é poupa tempo, mas o Saul hoje tá explodindo. Todo mundo concorda, Raíza? Saul? Sim. Saul, mas o Lucas Silva tá jogando muito. Arrascaeta ou Matheus Pereira? Aí, meu amigo, essa é engarrafada, hein? Pior que eu ia falar, hoje eu voto no Matheus Pereira, mas não tem nem como, né, cara? Porque o Arrascaeta também tá jogando uma barbaridade, cara. O gol que ele fez ali contra o Corinthians, pouca gente faria, porque ele mata e ele na hora já chuta rapidamente. É muita esperteza que ele teve ali pra não ter o chute bloqueado. Eu não sei não, vou deixar pra vocês votarem primeiro. Vai, Raíza.
Eu sou fãzaça do Matheus Pereira, tá jogando muita bola, mas eu acho que o Arrascaeta tem sido muito determinante, decisivo demais pro Flamengo, não que o Matheus Pereira não seja, principalmente com as assistências dele, mas eu vou de Arrascaeta. Papa. Não tem como deixar de votar no Arrascaeta. Acho que pra mim é o melhor 10 do futebol brasileiro hoje. Então, Garoni. Cara, mas o Matheus Pereira é bom demais, mas o Arrascaeta. Cara, eu vou votar no Matheus Pereira. Assim, o Arrascaeta vive o momento mais decisivo da carreira dele. Não acho que o Arrascaeta seja só mais decisivo que o Matheus Pereira, não. Acho que ele vive o momento mais decisivo. Mas o Matheus Pereira, eu acho ele muito mais participativo. Ele é muito mais fundamental pro jogo do Cruzeiro. O Arrasca tem sido o cara que determina ali, mas eu vou de Matheus Pereira hoje. Eu vou votar no Matheus Pereira também, porque eu acho ele mais constante. O Arrascaeta é um jogador mais brilhante até do que o Matheus Pereira. O Arrascaeta fez jogo ruim, por exemplo, agora na Libertadores, né? Ele decide no jogo ruim, né? Andou apagado. Ele oscila. Não, ele oscila, realmente. É verdade isso? Não, pode ser um critério. Ele é um baita jogador, ele é um baita jogador, ele arrebenta num jogo, mas às vezes ele tem um jogo ou outro que ele oscila. Tá, então empatou. O Joãozinho, bota pra mim aqui no WhatsApp em quem que você vota aqui entre Arrascaeta e Matheus Pereira, porque tá empate aqui. Deu 2-2, tá? E aí, avança aí, galera, vamos pra frente aí. O Joãozinho votou no Arrasca, tá? O Joãozinho votou no Arrasca. Suspeito pra caramba, mas tudo bem, vamos aceitar, vamos acatar o voto. Escolheu a pessoa errada. Plata ou Christian? Vamos lá, rapidinho, Garoni. Plata, eu vou de Christian. Eu vou de Christian. Christian, Plata, o Papa, Raíza. Eu vou de Christian também, acho ele mais determinante pro Cruzeiro hoje, até porque o Plata, ele não é titular absoluto o tempo inteiro, né? Ele troca muito ali com os jogadores da frente do Flamengo. O Plata oscila também um pouco, gosto também, mas oscila também, muito. Vou de Christian. Então deu Christian. Vamos lá, vamos em frente. Samulino ou Wanderson, Garoni? Aí é poupa tempo, né? Samulino. Papa, todo mundo poupa tempo aqui? Samulino, geral ou não? Mais jogador. Não acho que é pouco tempo, mas é mais jogador. Já teve melhor. Quando estreou, estava até muito bem. Estreou muito bem, mas né? Ainda assim. Estreou, mas ainda assim. Tá bom, Samulino, Pedro ou Caio Jorge? Também tem. Essa disputa é boa também. Raíza, vamos lá? Eu que tenho que começar essa? Rapidinho, gente. Vamos encerrar, vamos lá. É difícil. Eu vou de Caio Jorge, mas amanhã quem vai decidir é o Pedro. Papa? Eu vou de Pedro. E ele que vai decidir. Garoni? O Pedro é mais jogador, mas o momento é mais do Caio Jorge. Assim, o Pedro, pra mim, é o melhor 9 do Brasil. Acho que o Caio Jorge caiu, hein? Caiu um pouco o momento. Mas o quê? O último jogo, só se for, né? Contra o Vasco. Mas é mérito do Vasco. Os últimos. Caio Jorge. Eu vou de Caio Jorge também, porque senão não vai empatar, a gente não vai conseguir encerrar o programa. Pior que empatou. Eu confesso, não. Se eu votar no Caio Jorge é 3. É 3-1. Tu votou no Pedro, no Caio Jorge também. Ela falou que o Pedro vai resolver, mas o Caio Jorge é o momento dele. Botei no Caio Jorge também. E vamos lá, treinador, rapidinho. Bota na tela, treinador. Felipe Luiz ou Leonardo Jardim? Há necessidade ou é poupa tempo? Felipe Luiz hoje não. Vamos lá, vota aí rapidinho, Garoni. Cara, o Felipe Luiz é o treinador do time líder do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz. Papa? Felipe Luiz. Apesar de que eu acho o Leonardo Jardim espetacular. Baita treinador também. O trabalho do Jardim é muito bom. Ele não tem o elenco, por exemplo, que o Felipe tem nas mãos, né? Soma-se o fato dele ser estrangeiro também, teve que se adaptar aqui. Mas hoje, Felipe Luiz. Eu vou pelo critério também do Garoni. Eu acho que o Leonardo Jardim é muito bom, mas o Felipe Luiz é o líder, né? Com alguma folga. Então, eu tenho que desempatar de algum jeito, tem que usar algum critério. Então, o Felipe Luiz também. Como é que ficou a seleção aí? Vamos lá, com o Felipe Luiz eleito também como treinador. Rossi, vê quantos tem de cada um. Alguém conta aí pra mim. Rossi, Varela. Acho que tem 3 do Cruzeiro. 3 do Cruzeiro Ortiz, Léo Pereira e Caí. 9 do Flamengo. 9 do Flamengo, 9 com técnico. 9 com técnico. Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Christian, Samulino e Caio Jorge, Felipe Luiz. 9-3 já com o treinador. Então, no time mesmo, são 8-3. É isso, né? 8 jogadores do Flamengo, 3 do Cruzeiro. Com mais o treinador, são 9-3. Fechou a seleção. Tá aí, nação, então, é a preparação, então, para a partida contra o Cruzeiro, uma partida importantíssima, eu acho que é como se fosse uma final de campeonato. Pro lado do Cruzeiro e pro lado do Flamengo. Por quê? Se o Flamengo vencer o Cruzeiro, o Flamengo praticamente elimina, eu acho, as chances do Cruzeiro de se tornar novamente um postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Ainda tem o Palmeiras ainda, mas o Flamengo se distancia na pontuação cada vez mais do Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui, antes dos palpites, vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do Flamengo. O site do Globo Esporte aqui postou e nós vamos aqui analisar. Olha aí, nação, aqui no site do Globo Esporte tá o seguinte, provável escalação do Flamengo, goleiro Rossi, na zaga,
Deixa eu colocar aqui o campinho que fica melhor pra gente ver, né? Olha só, goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Alexandro e Varela, meio de campo Saul, Jorginho e De Arrascaeta. Que meio de campo é esse, hein? Nas pontas, Samuel Lino Plata e Pedro avançado. Essa deve ser a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje contra o Cruzeiro. Agora falando de palpites. E aí, você já tem o seu palpite para a partida de hoje? Eu tinha dado meu palpite no vídeo de ontem à noite, mas eu vou dizer o seguinte. Flamengo 2, Cruzeiro 0, Mengão dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí? Qual é o seu palpite? Vai aqui rapidinho nos comentários. Se você está assistindo pelo celular, pega o celular, coloca aí nos comentários aí o seu palpite. E se você está assistindo pela televisão, pelo computador, vai rapidinho aí nos comentários e escreve aí o seu palpite. Deixa registrado e vamos ver quem vai acertar esse palpite. Para mim, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Deixa aí o seu palpite. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Aqui desse lado, ó, tem um vídeo muito importante do Flamengo falando sobre aquele tema da Libra, tá bom? É só você clicar e você acompanhar aqui, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.